Falando aqui da parte dianteira do carro, claro que aqui é tudo iluminado em LED, inclusive com assinatura em LED nessa porção. O farol é do tipo projetor, você tem aí farol baixo, farol alto e a luz de pisca também totalmente em LED. Cabe destacar que esse farol também tem ajuste de altura do facho do farol por botão lá dentro. A assistência à condução no carro é toda baseada na câmera que vai ali no para-brisa. O carro não possui radar frontal. Ainda assim, segundo a marca, ele traz um pacote de assistência completo, com alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, sistema de permanência de faixa, inclusive com centralização, e controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go. Sobre o capô de veículo 100% elétrico é sempre aquela surpresa, né? O que a gente tem aqui? Detalhe, não tem aquela trava chata. Puxa 2 vezes a alavanca lá dentro e você já faz a liberação. Então aqui você vê que é o sistema de varetinha convencional. E temos aqui o sistema eletromecânico do carro. A gente consegue ver aqui uma bateria de 12 volts ácida, fluido de freio, reservatório da água do para-brisa e aqui a água do sistema de arrefecimento, que pode ser utilizada não só para resfriar e aquecer a bateria, já que essa bateria é a líquido, como também para partes de funcionamento do ar-condicionado. E a curiosidade, também tem aquele interruptor de emergência com o capacetinho do bombeiro na eventualidade de um acidente para você cortar. Essa daqui, que é a versão com a bateria de 43 kWh, a potência máxima aqui é de 150 cavalos, mas o torque máximo impressiona, de 25,5 kgfm. Falando em carregamento, a tomada fica aqui na dianteira do lado esquerdo. Pois bem, a gente tem uma tomada de corrente alternada. Atenção, hein? Sistema trifásico. Tem o pino L1, L2, L3. Então aqui ela aceita a potência de até 11 kW. E aqui a tomada de corrente contínua, que faz o CCS tipo 2, temos potência superior a 80 kW. Mas a gente vai entrar em mais detalhes com o executivo da marca. Com a bateria de 43 kWh, que inclusive é uma bateria de lítio ferro fosfato, a autonomia pelo Inmetro dessa versão aqui é de 299 km. E com esse conjunto de powertrain, o carro vai de 0 a 100 em 9,6 segundos. Falando da construção do carro, suspensão dianteira McPherson totalmente independente, enquanto que aqui atrás é uma suspensão semi-independente com eixo de torção. Diferença aí para o MG4, que no caso lá é uma suspensão multilink totalmente independente. Mas um ponto importante e positivo aqui é que ele tem freio a disco nas 4 rodas. Essa daqui, que é a versão de entrada, tem uma curiosidade. Isso aqui, pessoal, não é uma roda em liga leve, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma sobrecalota. Então, quer dizer, o carro tem uma roda de aço com uma sobrecalota. E as medidas aqui são pneu 195, perfil 60, aro 16 polegadas nessa versão de entrada. Equipamentos que a gente tem aqui atrás na versão Comfort. Começa pelos 3 sensores de estacionamento e a câmera de ré. Outra coisa, traseira totalmente iluminada em LED com assinatura cortando aí o veículo de fora a fora. E aqui o estilo da lanterna, você está vendo aqui que esse desenho é justamente um pedaço aí da bandeira do Reino Unido, não por acaso, né? Como é que você abre o porta-malas? É aqui no símbolo, é aquele esquema que parece aqui uma maçaneta, tá vendo que se você levanta ela para cima. E o porta-malas é bem generoso. Estamos falando aí de nada menos que 577 litros. Aliás, quando a gente olha para essa categoria de modelo 100% elétrico nessa faixa de preço, é o melhor porta-malas. Mas você falou, poxa, 577 litros nesse espaço? Vamos entender. Quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, existe um volume adicional aqui embaixo de 98 litros. Então os 577 é somando tudo, né? Se você considerar que apenas a parte de cima, ainda assim é muito bom. Estamos falando aí de mais de 475 litros aqui na parte superior. E aqui na parte de baixo, nesse espaço, a gente também encontra aqui o carregador portátil que vai junto com o carro. Não é tão potente, apenas 2.200 watts. E também tem aqui um sistema de kit reparo para o pneu, né? Que resolve problemas de pequenos furos. Mas esse carro ainda não tem step e nesse vídeo eu vou explicar como é que fica essa situação. Aqui por dentro, vamos começar pela porta que tem simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros com simples toque, controle dos espelhos
com um botão físico na porta. Não tem aquela confusão de ficar ajustando espelho no volante ou na central multimídia. Bloqueio dos vidros traseiros e também trancamento e destrancamento das portas. Aqui dentro, esse botão aqui, rotativo, justamente para você fazer ajuste de altura do facho do farol. E uma coisa que é legal nos carros da AMG, né? Tem botão de verdade. Então, a gente tem botões aqui para interagir desse lado com sistemas de assistência à condução do carro, desse lado aqui para você interagir com central multimídia e o painel à frente do motorista também. Então, você consegue ter aqui todas as funções. As hastes aqui para você poder fazer o acionamento de seta, tem aqui a parte do limpador de para-brisa. E o que seria a alavanca de câmbio, né, o seletor de câmbio, é uma haste que fica aqui desse lado, com as posições, né, drive, ré, neutro e a posição de parque na alavanca. Você vê que aqui você tem comandos diretos para facilitar a coisa. Uma coisa que eu preciso destacar nesse carro que é muito legal, né, quando a gente olha aqui as informações do computador de bordo. Então aí você tem um computador de bordo aí, ó, com total acumulado que você consegue redefinir de forma até que bastante simples, apertando e segurando o botão aqui do volante, apertando mais uma vez, você tem aqui o desde o início, que você também consegue fazer a redefinição, aqui pressão dos pneus e o fluxo de energia. Por que eu estou destacando isso? Porque está cheio de carro chinês 100% elétrico que não tem um computador de bordo desse, que só mostra a média aí dos últimos 50 km. Aqui você tem um desde início e longo prazo para você medir como você quiser. E isso é um tremendo diferencial dessa marca. Falando em ajustes, essa aqui que é a versão de entrada, a gente tem volante com profundidade e ajuste de altura e o banco do motorista também com ajuste milimétrico de altura manual. Mas o cinto de segurança é posição fixa. O que eu pude observar, pelo menos aqui nessa posição ao volante, é agradável. Olhando aqui por dentro, nessa versão nós temos aqui um banco em tecido, mas são dois tons, tá vendo? Um tom mais escuro e um tom mais claro. Encosto de cabeça integrado, mas com um desenho bonito. Não é feio esse desenho aqui do banco. Quando a gente olha aqui o painel, aqui é um material suave ao toque, não chega a ser um couro, mas ele parece, né? Aqui em cima nós temos o plástico duro, mas quando você passa a mão, não é aquele material rústico. Você sente que ele tem uma espécie de uma película no plástico, para ficar um pouco mais agradável. Mas ainda assim ele tem aqui o direcionador de ar, que é bastante parecido aos outros modelos da linha, um direcionador de ar bastante preciso. Aqui também nós temos isso. Aí o plástico duro mais simples a gente vê aqui na parte de baixo, né? Falando aqui do console, temos aqui um descansa-braço com material emborrachado, levantando. É um bom porta-objetos, ó, cabe bastante coisa aqui dentro. Isso aqui nessa versão não é um carregador de celular por indução, mas é uma área muito boa para você colocar aqui o seu smartphone. Dois porta-copos e aqui nós temos também um outro porta-objetos. Tá vendo aqui? Se você prestar bem atenção, tem uma passagem de fio aqui. Para quê? Para você conseguir fazer o uso aqui dessas conexões. Então aqui embaixo, USB do tipo C para integrar com a central, aqui só para carregamento. E aí você também tem uma tomada 12 volts. Então a gente vê aqui que é um console bem organizado. É simples, mas você consegue acomodar bem as coisas, além do console flutuante para colocar coisas ali na parte de baixo. Ainda nessa vibe do carro ter botões, o que é muito legal, né? Então você tem aqui, ó, botão físico para você mexer na temperatura do ar-condicionado, tá vendo, ó? Botão para ligar e desligar rapidamente o sistema de ar-condicionado e um botão para você mexer na velocidade do sistema. Isso aqui acaba sendo muito legal. Além de um botão físico para você direcionar e esse aqui para você poder fazer o volume e também aqui a função de home da central. O que mais que você encontra nessa central? Nessa tela aqui você tem, olha, informação de navegação aqui na central multimídia. Vamos ver aqui se nós temos um GPS, porque ele tem um mapa aqui, né? Mas eu não estou conseguindo encontrar aqui as rodovias. Depois eu vou checar com o pessoal para ver se isso aqui é ou não um mapa de GPS embarcado. Função de áudio, onde você consegue fazer aqui a seleção, a parte de climatização, ó, você está vendo aqui que você também consegue controlar aqui pela tela da central multimídia. Aqui você tem o menu de integração Android Auto e Apple CarPlay, que pode ser também sem fio. Informação aqui da bateria com alguns ajustes adicionais, como a possibilidade, ó, de limitação de corrente.
Em corrente alternada, se você está num lugar onde a instalação elétrica é um pouco mais fraca, você pode limitar pelo carro o carregamento, né? Aquecimento e inteligência da bateria, a questão do SOC da bateria, né? A vida útil da bateria está aqui presente também, conexão de telefone, informações do usuário e configurações aqui adicionais. Lembrando, ó, o iSmart, que é o aplicativo, né, que você tem para se comunicar com o carro, você também tem configurações via tela da central multimídia. Aí você tem os menus de configuração, ó, Bluetooth, configuração de volume, sistemas, a parte de privacidade. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, por quê? Porque no caso, quando você vai fazer uso do farol do carro, presta atenção. Esse não tem um botão físico, então você tem que colocar aqui pela central multimídia, lanterna, farol ou na posição automática, tá vendo? O carro também tem aqui, ó, luz traseira de neblina. Tem um sistema aqui também de luz de boas-vindas, ó, o Follow Me Home, que mantém o farol aceso, resposta quando você destranca o carro, você só quer pisca e buzina, farol alto automático, olha que legal, sistema de assistência à condução usando a câmera do para-brisa, também tem o farol alto automático à noite. Então o que a gente consegue ver? Que mesmo sendo a versão de entrada do carro, olha quantas coisas que você consegue configurar aqui na tela da central multimídia, que também tem uma utilização bastante simples. Banco traseiro, certamente é um destaque desse carro, sabe por quê? 2,75 metros no entre-eixos, então é muito espaço que a gente tem aqui para as pernas. Inclusive, olha a facilidade com que você cruza as pernas aqui atrás, assoalho totalmente plano, inclusive quem vai aqui na parte central também vai com bom espaço para as pernas, eu diria que é quase o mesmo para quem vai dos lados. Então, comparando com outros modelos, tem muito espaço aqui, isso que vai ser a alegria dos aplicativos de transporte ou famílias que têm pessoas de maior estatura, né, crianças um pouco mais altas, adolescentes, que vão ter muito espaço. Mas não é só isso. Saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro, eu gostei aqui desse porta-objetos, cabe carteira, smartphone aqui, e ainda tem uma portinha USB do tipo C aqui para você carregar o seu dispositivo. O que eu senti falta? Cadê as bolsas atrás dos bancos, né? Não tem, poderia ter. O espaço que você vai ter vai ser ali na porta para guardar objetos. Lembrando que essa aqui é a versão de entrada. Também não vai ter aqui um descansa-braço, mas ainda é possível rebater aqui os bancos na proporção 1/3, 2/3. O carro também tem alça de segurança aqui no teto e uma luzinha aqui. Não é exatamente de leitura, mas ela está ligada agora porque a porta está aberta. Mas você tem aqui uma espécie de clique para ligar e desligar essa luzinha. Agora, que o espaço aqui atrás é muito bom, isso é indiscutível. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.